Eu cumprimento os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor, amém? Amém, Jesus. Sentado mesmo, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Aleluias. Deus, Ele tem falado no Glórias nosso a meio Deus. através dos louvores, né? Eu estava ouvindo o diácono Valdomiro dar o testemunho Oh, Deus. e a importância, irmãos, de quando Deus transforma a nossa vida, todo crente que Deus transforma, toda pessoa, ele tem um testemunho de vida. Deus. E o engraçado é que ele não fica nenhum testemunho só. A cada dia, Deus faz uma coisa na vida dele para demonstrar que Deus está com ele. Glórias a Deus. Sabe por quê? Porque Deus não é aquele que te chama e te abandona sozinho. Deus sempre está fazendo alguma coisa na vida do crente que crê. E é isso que é maravilhoso. Quando Deus nos chama, Ele chama com um propósito. Os propósitos de Deus, eles não podem ser frustrados. Todos os propósitos de Deus, ele não pode ser frustrado. Oh, Deus. Marcos capítulo 5, versículo de número 2. Em diante diz assim. Vou fazer uma leitura um pouquinho extensa para que os irmãos entendam. Diz assim. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias fora por ele desfeitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou, e clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muito. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província, e andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que lhe tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Amém? Irmãos, essa história diz que Jesus, ele agora pega o seu barco, e ele sai da cidade da Galileia, e ele atravessa o mar de Tiberíades com uma intenção de ir até o local onde existia um homem que estava preso a grilhões com demônios. A Bíblia narra e diz que este homem, ninguém podia passar perto dele, porque os demônios que estavam nele faziam com que as pessoas ficassem atemorizadas. O lugar desse homem dormir agora era no cemitério. A Bíblia diz que ele comia os pedaços dos cadáveres, arrancava as catacumbas e comia os cadáveres que estavam ali. Todos prendiam aquele homem com vários grilhões,
Mas a Bíblia diz que os demônios que estavam nele quebrava os grilhões que estavam na sua mão, na sua perna, de maneira que ninguém podia suportar aquele homem. Ninguém andava por aquela localidade, porque aquele homem amedrontava aquela região. Os demônios que estavam nele colocavam medo naquela região. Mas a minha Bíblia diz que Jesus um dia decidiu entrar naquela região para libertar o homem. Sabe o que aconteceu? Quando Jesus pegou o barco e foi atravessar o mar de Tiberíade, acontece aquilo que o irmão Roberto leu aqui, porque eles entraram no barco e Jesus dormiu para esperar chegar do outro lado. E quando Jesus estava dentro daquele barco dormindo, a Bíblia diz que um vento contrário entrou no barco e começou a sacudir o barco e a encher o barco de água. Por quê? Porque aquele vento não era um vento comum. A Bíblia faz questão de relatar que ela diz que era um vento contrário. Contrário porque contrariava a direção do barco. Jesus deu uma ordem: nós vamos até o outro lado, em Gadara. Mas o vento que veio era do demônio para parar o barco. Mas quem estava dentro do barco era Jesus. Então o demônio não pode parar o barco que Jesus está. Os demônios tentaram parar o barco que Jesus estava nele. Jesus entrou, olha só a ousadia de Jesus. Jesus nem ficou acordado. Por quê? Porque ele é o Todo-Poderoso. Então ele deita no barco e dorme. E dá uma ordem para os discípulos: vamos atravessar. Vamos lá para o outro lado. Mas no meio do caminho, o vento começou a contrariar o barco. E a Bíblia diz que a água, o vento agitou a água. Os demônios agitaram a água para que o barco não chegasse lá. Por quê? Porque os demônios sabem que aonde Jesus chega, alguma coisa acontece. Pessoas são libertas, pessoas são transformadas. A operação do Espírito Santo acontece. Por quê? Aonde Jesus está, algo acontece. Jesus entrou naquele barco e agora a finalidade dele é chegar lá. A Bíblia diz que quando ele desceu do barco, o endemoniado, que atemorizava todo mundo, veio correndo e dobrou o joelho diante de Jesus. Agora preste bem atenção à cena. Próximo àquele lugar tinha os porqueiros, que tomavam conta de porcos, quase 2.000 porcos. Ora, não havia apenas um, mas tinha vários porqueiros tomando conta daqueles porcos, para que eles pudessem voltar ao lugar de origem. A Bíblia diz que quando eles viram aquele endemoniado ir até Jesus e dobrar o joelho, eles ficaram pasmados. Como é que isso aconteceu? Nunca aconteceu uma coisa dessa. E a Bíblia diz que eles foram para a cidade contar: olha, o endemoniado está lá no pé de Jesus. Sabe aquele homem que nos atemorizava, que não deixava a gente levar os porcos para pastar? Ele agora está nos pés daquele homem, está nos pés de um Senhor que chegou. Imagine Jesus, ele está ali agora de pé. O endemoniado chega para ele e diz assim: Senhor, o que o Senhor tem contra mim? Olha o demônio falando com Jesus: porque tu vieste antes de tempo nos atormentar. A presença de Jesus atormenta o demônio. Jesus nem falou nada, mas os demônios estavam atormentados por causa da presença de Deus. A presença de Jesus atormenta os demônios. E aquele endemoniado vai até os pés de Jesus e começa a implorar para que Jesus não deixe ele sair daquele território. Sabe o que eu quero te dizer? Que aonde Jesus está, os demônios têm que bater em retirada. Verdade. E eles não queriam sair daquela comunidade. A igreja chegou aqui, trazendo a presença de Deus. Oh, Deus. Para que aqueles que atormentavam esta região
saibam que o Deus Todo-Poderoso ainda tem poder de expulsar demônio. É, Deus. Jesus chegou naquele lugar e o demônio dobrou o joelho diante de Jesus e começou a implorar: olha, não mande-nos embora desta região, faz um favor para nós. Olha o demônio pedindo favor para Jesus: É, oh, Deus. deixa a gente entrar naquela manada de porcos. E a Bíblia diz que Jesus lhe permitiu. Talvez alguém possa dizer: ei, pastor, por que Jesus permitiu aquele demônio entrar nos porcos? Simples, porque Jesus queria libertar uma pessoa. Quando Jesus entra em uma localidade, a finalidade dele, número 1, é libertar um coração. É, Deus. Aqui dentro pode entrar enfermo e sair curado. Aqui dentro pode entrar pessoas oprimidas e sair liberta. Aqui dentro pode entrar pessoas na beira da morte, na fase terminal de uma enfermidade e ser liberta. Mas o maior milagre é a libertação de um coração. Quando uma pessoa entrega a sua alma a Jesus e diz que quer viver para Ele, Glórias a Deus. é o maior milagre que pode existir. A medicina não sabe explicar, os cientistas não sabem explicar como é que Deus pega um ex-traficante e faz ele pregar a palavra de Deus. Como é que Deus pega uma ex-prostituta e faz ela pregar a palavra de Deus. Como é que Deus pega um mendigo que estava na sarjeta, vivendo maltrapilho, andarilho na rua, não tinha comida, não tinha família, mas agora é pregador da palavra de Deus. A autoridade do Espírito Santo vem sobre a vida deste homem. E agora a Bíblia diz que ele vai chegar a Jesus, porque ele está liberto em sã juízo. O povo fica apavorado, porque ninguém sabe explicar como é que Deus faz isso. Aleluia. E eles vão à cidade e buscam as autoridades da cidade. Sabe para quê? Para expulsar Jesus daquela cidade. Ó, o Jesus que veio expulsar os demônios, agora vai ser expulso pelo homem que não aceitou a sua pregação. A Bíblia diz que aqueles homens vêm e rogam a Jesus para Jesus sair daquele lugar. O endemoniado, o ex-endemoniado, diz para Jesus: Senhor, eu quero ir contigo. Jesus disse: não, você não vai comigo. Por quê? Pastor, que Jesus não deixou ele ir com ele? Porque aquela cidade aonde Jesus estava sendo expulso, só tinha uma pessoa que podia pregar nela: o ex-endemoniado. Ele seria o pregador daquela cidade. Ei, talvez você esteja dentro da tua casa, você não saiba por quê, que você está oprimido, deprimido, com depressão, você já não sai mais de dentro de casa, o seu marido tem que fazer tudo para você, tem que lavar roupa, tem que lavar louça, porque você não tem prazer mais de fazer o seu papel de mulher. Talvez você, como filho, você não tem uma boa amizade, você não sai para a rua, você anda depressivo, ou quem sabe até mesmo o marido, você perdeu o direito e a razão de viver. Mas nesta noite Jesus está aqui, chegando na tua gadara e dizendo para você: ainda tem jeito, ainda tem libertação para a tua vida. Aleluia, Deus. Se você der crédito, o Espírito Santo quer entrar na tua Oh, casa, Deus. ele quer operar no teu lar, ele quer libertar a tua família. Deus. Sabe por que Deus nos trouxe aqui? Talvez ninguém dê crédito para você, talvez ninguém te ame de verdade, mas eu venho trazer um amigo que te ama de verdade. O endemoniado tinha família. Quando Jesus acaba de despedir ele, sabe o que ele diz? Vai para a tua casa e diga aos teus quão grandes coisas te fez o Senhor. Deus te fez grande coisa, porque tinha quase 2.000 demônios dentro da vida daquele homem, atormentando, machucando o corpo dele. Mas quando ele foi liberto, ele saiu alegre para pregar, primeiramente para a sua família, e dizer: Deus existe, ele me tirou do cemitério, ele me arrancou daquela vida de podridão, e agora eu vivo para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Filho, para a glória do Espírito Santo, que ainda fala com o homem na terra. Glória a Deus.
aquele homem saiu alegre. A Bíblia diz que ele foi pregar em um lugar chamado Decápolis. Sabe por que aquele lugar se chama Decápolis? Porque tinha 10 cidades. Jesus falou, a partir de hoje, você entrou aqui como endemoniado, mas você vai sair daqui como um pregador, como um evangelista, como um pastor, para pregar em 10 cidades. 10 cidades eu coloco nas tuas mãos, para que você pregue. Sabe o que Jesus estava dando àquele homem? Autorização de pregar, porque aonde aquele homem colocasse a planta dos pés, a marca do evangelho ia estar junto com ele. Sabe qual é a marca do evangelho? Cura, milagre, libertação, transformação, operação de maravilha. Esta é a marca do evangelho. O evangelho nosso, ele tem cura, milagre, transformação, tem prova também, mas também tem operação de maravilha, tem refrigério da parte de Deus, porque Deus é completo e ele nos dá todas as coisas. Esse é o Deus que nós servimos. E você nesta noite é nosso convidado a receber esse Jesus. Verdade. Eu não sei como está a tua história. Eu não sei como está a tua casa. Eu não sei como está a tua família. Mas Jesus quer entrar na tua gadara hoje. Senhor. Abra lugar para ele entrar. Deus. Deixa ele colocar o barco dele encostado aí na tua gadara. Deixa o Espírito Santo te transformar. Abra o teu coração. Dê lugar ao Espírito de Deus. E você vai ver o que Deus vai fazer. O nosso Deus, ele ainda perdoa pecados. Talvez você diga, pastor, você não sabe o que eu já fiz. Se você soubesse, você dizia, eu não tenho mais condição de ser perdoado. Eu quero te dizer que o nosso Deus ainda perdoa. Ele é perdoador. A Bíblia diz, dos teus pecados não me lembrarei mais. Ainda que seja vermelho como escarlata, ainda que seja vermelho como carmesim, eles se tornarão branco como a branca lã. Deus tem poder para perdoar pecados. Pastor, o que eu tenho que fazer? Me arrepender dos meus pecados e entregar a minha vida a Jesus. Mudar a minha história. Talvez você começou de uma forma errada. Quem sabe você diga assim, a minha vida não nada dá certo. Todas as coisas dão errado. Se eu arrumo um emprego, amanhã acontece um problema, eu tenho que sair dele. Se eu arrumo um namorado, amanhã acontece um problema, eu tenho que largar ele. Eu quero te contar uma história. Existe um que é perfeito e ele pode te tornar perfeito. Ele pode colocar você hoje como uma criatura transformada em filho, porque a Bíblia diz que Jesus nos deu poder para ser chamado de filho. Alguém nasce, nós nascemos como criatura, mas só nós nos tornamos filho a partir do momento que recebemos o poder de Jesus. A Bíblia diz, e deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus dá poder ao crente para ser chamado filho. É isso que ele quer te dar. Eu convido a você que quer aceitar Jesus como seu Salvador, que está dentro da sua casa. Talvez você quer fazer uma prova dentro da sua casa. Diga aí no seu cantinho, Deus, se é verdade o que esse pastor está dizendo, eu entrego minha vida ao Senhor. Eu quero ver um resultado. Eu quero uma prova. Eu quero uma prova de que o Senhor está falando comigo. Abra teu coração aí dentro da tua casa. Peça, faça a prova de Deus. E você vai ver o que Ele vai fazer com você. Ele vai te levar no estreito. Ele vai te levar por um caminho aonde o Espírito Santo vai encontrar você. E vai colocar você de pé diante do nosso Deus. Você é o nosso convidado. Em nome do Senhor Jesus. Nós vamos louvar o corinho. Estou bem rouco. Depois eu quero convidar o Fábio e a Raquel para nós orar. Oh, aleluia, Deus. Glórias a Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é.
somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele veio, sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia. Glórias a Se Deus. tudo der certo, Ele é Deus. Eu quero convidar essa igreja de pé. Quero convidar o Fábio e a Raquel. Estenda a sua mão para cá, irmãos. Deus vai entrar com providência na vida do Fábio e da Raquel, viu, Raquel? Deus conhece o teu problema lá no teu lar, dentro da tua casa. Tudo que você deixou, Deus ele sabe. Bom, vamos lá. Bendito Deus, eterno Pai. Senhor, aqui está a vida do Fábio, aqui está a vida da Raquel, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, trabalha na vida do Fábio, Pai. Vai quebrando as cadeias, vai quebrando, meu Pai querido, os grilhões. Esta prova, Pai, do teu filho, vai entrando com providência, Pai. Vai quebrando, ó Pai. Vai jogando por terra, meu Pai, toda barreira, todo impedimento, ó Pai, porque Tu és poderoso. Coloca as Tuas mãos nesta noite, Pai, para que ele saiba, meu Pai, que o Senhor está neste lugar, para que o Teu nome seja glorificado nesta noite. Dá poder ao Teu Filho para vencer, meu Pai, ó Deus, esta dificuldade. Eu coloco o Teu servo nas Tuas mãos. Toma a vida, meu Pai, da Raquel. Vai entrando com providência no seu lar. Ó Pai, toma seu filho, Pai. Ó Deus, vai trabalhando, meu Pai, na área, Pai, familiar da Tua filha. Vai entrando com providência. Renova, Pai, a aliança na vida da Tua filha. Pai, eu te entrego nas Tuas mãos. Derrama, Pai, a Tua Shekinah, Pai, e prospera, meu Pai. Ó Deus, nesta noite, Pai, eu te peço, joga as barreiras por terra. Mostra, Pai, o Teu poder, ó Pai, o Teu braço poderoso na vida, meu Pai, ó Deus, tanto do Fábio quanto na vida da Raquel. Senhor, eu passo aos Teus cuidados, porque Tu és poderoso, Pai, para operar nesta noite. Assim eu passo aos Teus cuidados e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Aleluia. Que Deus abençoe nossos irmãos. Em nome de Jesus. Nosso irmão Valdomiro vai estar
terminando aqui o trabalho. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar a Deus, né? Em nome de Jesus, encerrando esse trabalho em nome do Senhor, e o pastor dará a bênção apostólica. Querido amado eterno Deus, Pai Santo, vivo, Deus Todo-Poderoso. Nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, pela vida de cada um, que aqui vieram, Senhor, ó Pai Deus Santo, para te adorar. Meu Deus, ó Pai Deus Santo, nessa noite eu conformo te adorar. Ah, Papai eterno, que a nossa adoração de cada um, Senhor, ela possa ter chegado, Deus, com um cheiro suave perante a Tua presença. Meu Deus, acreditamos que o Senhor nosso Deus, ó Pai, tem derramado a Tua bênção sobre cada um de nós. Meu Deus, ó Pai, nos fortificado a nossa fé. Meu Deus, ó Pai, para essa batalha espiritual. Oh, Pai querido, agora, Senhor, cada um de nós vamos de regresso, cada um para os nossos lares. Tu vai na nossa frente, papai, que nós possamos chegar em casa e encontrar tudo em paz. Pedimos-te a Ti em nome de Jesus, o Cristo Nazaré, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Eu vou orar aqui, eu vou dar a bênção. Roberto, vou terminar aqui, você vem aqui, quero orar por você. Estenda a sua mão, irmãos. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um de vós que amam e aguardam a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todo o povo de Deus digam amém. Amém, Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Senhor, aqui está a vida do Roberto. Eu coloco as minhas mãos na vida do teu servo. Pai, vai tocando na corrente sanguínea do teu filho. Senhor, manifesta o teu poder. Vai tirando, meu Pai, este devorador, ó Pai querido, da vida financeira do teu filho. Senhor, eu te peço neste momento. Vai trabalhando, meu Pai querido, no tecido do corpo do teu servo. Ó Deus, vai selando ele agora, Pai querido, com algo, ó Pai, da tua parte, Pai querido. Vai removendo, ó Pai, toda enfermidade na vida do Roberto. Ó Deus, aquece ele, Pai, com o poder do teu Espírito Santo, manifestando, ó Pai, a tua glória. Ó Deus, porque tu és tremendo para operar, meu Pai, na saúde do teu servo. Eu repreendo agora este mal na autoridade do teu Espírito Santo. Confirma, meu Pai, para que o teu nome seja glorificado, para que ele testemunhe, ó Pai, das tuas grandezas. Ó Pai querido, Pai Santo, confirma, meu Pai, o teu agir, ó Pai, nesta noite. Abre, Pai, uma porta para o teu filho e manifeste a tua glória, porque tu és tremendo, ó Pai, para operar, Pai querido, na vida do teu servo. Tu conheces o seu pedido, a sua necessidade, e eu coloco, Pai, ó Deus, esta causa nas tuas mãos. Olha aí, papai querido, olha as preocupações do teu servo. Vai entrando agora, meu Pai, nesta preocupação. Ah, Senhor, manifesta a tua glória. Pai, traga paz no interior do teu servo, para que ele tenha, meu Pai, segurança a cada dia, meu Pai, na tua presença. Eu oro, Pai, e entrego nas tuas mãos. Confirma, meu Pai, através desta oração. Assim eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém.